Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a equação da condução bidimensional, que é a famosa EDP de Laplace, equação diferencial de Laplace. Nada mais é do que uma continuação, um outro exemplo do que nós já vimos no vídeo passado, de equações diferenciais parciais. Nós resolvemos o exemplo da equação da condução de calor unidimensional, aquela barra onde a gente queria saber a temperatura daquela barra para vários pontos x ao longo do comprimento da barra e ao longo do tempo. Então aparecia aqui a derivada segunda com relação a x e a derivada primeira com relação ao tempo. Agora a equação tem a derivada segunda com relação a x e a derivada segunda com relação a y. Então a parte x é igual, mas aparece aqui uma derivada segunda com relação a y. Exemplo, ó. Agora não é mais uma barra comprida, né? Uma barra comprida é uma placa. Uma placa. Essa placa tem dimensões. Essa placa tem dimensões L, medida em metros, que seria a largura, né? E dimensão H, que seria a altura dessa placa. Então L é medido na direção X e H medido na direção Y. Essa placa, ela tem três faces dela, três bordas dela, essa borda aqui, essa inferior, essa lateral, onde a temperatura vale zero. Por exemplo, uma barra de gelo aqui, uma barra de gelo embaixo, uma barra de gelo nessa outra borda, né? Nas três bordas e apenas uma borda com temperatura não zero. A temperatura que nós vamos chamar temperatura em qualquer ponto x numa altura h para y igual a h, né? Então nós queremos agora, nossa incógnita é o t de x e y, t de x e y. Para y igual a h, ou seja, na altura h, na borda superior. Na borda superior a temperatura é uma função fx conhecida. Ok? Então, qual que é a diferença básica? Diferença sutil, né? Do que vimos no vídeo passado. Vou tentar enquadrar aqui, botar tudo no mesmo campo de visão. Muito parecida, mas diferente um pouquinho, né? Aqui temos uma derivada segunda e uma derivada primeira. O método de solução é muito semelhante. Equação diferencial parcial. A gente está estudando, se vocês lembram, um método de separação das variáveis. Para isso nós vamos propor, enquanto que no vídeo passado, no exemplo passado, nós propusemos uma função que dependia de x, um x de x e um tal de t, uma função que dependesse só de x e outra função que dependesse só de t. Agora nós vamos usar uma função que depende só de x e uma função que dependa só de y. Então é isso que está escrito aqui, ó. Vamos propor uma t de x e y, que é uma x de x e uma y de y. X maiúsculo de x e y maiúsculo de y. Então vamos substituir. Se isso aqui é uma proposta de solução, ela tem que ser substituída na equação diferencial e gerar uma identidade. Então vamos substituir essa informação aqui na equação da condução de calor bidimensional, também conhecida como EDP de Laplace. Tá bom? Então vamos lá. Temos a derivada segunda com relação a x. Vou substituir aqui a derivada segunda com relação a x da função t, que nós vamos substituir como sendo um x vezes um y. Então aqui não vou carregar junto a notação x entre parênteses. Está subentendido, né, que esse x aqui na verdade é um x de x e esse y na verdade é um y de y. Então esse é o primeiro termo, mais a derivada segunda com relação a y
t, que nós estamos propondo que seja x vezes y igual a zero, semelhante ao que fizemos no vídeo passado. Então agora eu vou lembrar, se x é uma função de x e y é uma função de y, quando eu derivo com relação a x, esse y vira uma constante. Posso tirar daqui de dentro, porque o y depende só de y. Quando eu estou derivando com relação a x, ele é uma constante. Então é y que multiplica a derivada segunda de x maiúsculo com relação a x minúsculo. Ou seja, posso eliminar a derivada parcial agora e trabalhar só com derivada total. Por quê? Porque o x depende só de x, não faz sentido falar em derivada parcial, né? Mas, que mesma coisa, semelhante, né? Estou derivando com relação a y, então a função x maiúsculo, que é dependente só da variável x minúsculo, é uma constante, posso tirar da derivada. Então ficou x vezes d2y dy2 igual a zero. E eu posso escrever numa notação um pouco mais compacta, que diz que y vezes x, duas linhas, mais x, que multiplica y, duas linhas, é igual a zero. Agora eu vou dividir tudo por x vezes y. Dividir tudo por x vezes y, aqui vai ficar x duas linhas sobre x. Vou passar isso para o outro lado. Vai ficar menos xy dividido por xy, vai dar menos y duas linhas sobre y. E aquela velha história. Isso aqui ficou só função de x. Isso aqui ficou só função de y. Como é que uma coisa que é só função de x pode ser igual a uma coisa que é só função de y? A única maneira disso acontecer é que isso na verdade seja uma constante. Uma função constante, né? E essa constante nós vamos chamar de menos lambda ao quadrado. Nós vamos definir essa constante como sendo menos lambda ao quadrado, semelhante ao que fizemos no vídeo passado. Com isso, vamos separar em duas EDOs. A primeira EDO é essa aqui, ó. Diz que é isso com isso, ou seja, x duas linhas sobre x igual a menos lambda ao quadrado. Daqui eu tiro que x duas linhas passa multiplicando mais lambda ao quadrado x igual a zero. Exatamente o que aconteceu no exemplo do vídeo passado. Isso aqui é uma EDO. Segunda ordem. Coeficientes constantes. Nós já sabemos até a solução dela. Vai ser C1, seno de lambda x, C2, cosseno de lambda x. A segunda EDO, eu vou pegar isso daqui, igualar aquilo. Cancela o menos com menos, vai ficar y duas linhas sobre y igual a, vamos botar o menos aqui, vai, igual a menos o lambda ao quadrado. Daqui eu vou tirar aqui lambda duas linhas, menos lambda ao quadrado y igual a zero. Isso aqui também é uma EDO. Também é de segunda ordem. Também é de coeficientes constantes. Qual a diferença entre as duas? Basicamente é que uma vai ficar com sinal de mais aqui, a outra com sinal de menos. Certo? Observe que eu podia, de novo, né, ter arbitrado como sendo mais lambda ao quadrado aqui, porque também é uma constante. Só que nem não iria dar certo, tá?
tem que fazer de forma que aconteça isso daqui, ó. O sinal do lambda ao quadrado deve ser tal que a gente obtenha uma função desse tipo, um f duas linhas, mais um lambda ao quadrado f, onde o f pode ser o x ou o y. Isso tem que ocorrer na direção com duas condições de contorno homogêneas. Vamos com calma. Aqui, ó. Aqui nós temos duas direções. Nessa direção x, nós temos duas condições de contorno homogênea. O que é uma condição de contorno homogênea? Igual a zero. Assim como existe a equação diferencial homogênea, existe a condição de contorno homogênea. Na direção x é zero aqui, zero aqui. Já na direção y, aqui embaixo é zero e aqui é diferente de zero, é aquela função conhecida. Então, qual é a direção que tem as duas condições de contorno homogêneas? É a direção x. Então, vamos escolher o lambda ao quadrado de forma que a EDO para x apareça com sinal positivo aqui. Então, o que eu fiz já está correto, tá? Se tivesse escolhido mais lambda ao quadrado, daria menos aqui e daria mais aqui. Daria menos aqui, não iria acontecer isso daqui e não ia dar certo. Não funciona, tá? Tentem fazer, vocês vão ver que não funciona. Então, de novo, aqui a gente estava apresentando um método que funciona, né? Qual é o método, qual é a receitinha de bolo, qual é o procedimento que vai gerar o resultado que a gente quer. Se isso não ocorrer, se inverter esses sinais aqui, lá na frente vai dar problema, tá bom? Então tá, vamos tocar adiante. Então, a gente já sabe, né, que a solução dessa EDO aqui, essa solução é um x de x igual a C1 seno de lambda x mais C2 cosseno de lambda x. E qual que é a solução dessa EDO? A solução dessa EDO, y de y, vai ser C1, as raízes vão ser mais ou menos lambda, vai ser C1e na lambda y mais C2e na menos lambda y. São as duas soluções dessas duas EDOs através daqueles métodos que a gente já conhece. Então, vamos aplicar as condições de contorno. Aqui é C1, C2, vamos chamar isso aqui de C3 e isso aqui de C4. Não podemos duplicar, né? C1, C2, C3, C4. Vamos tentar calcular essas constantes, C1, C2, C3 e C4 e os lambdas, os autovalores. Lembra dos autovalores? O valor de lambda, que é o valor dessa constante que acopla os dois lados da EDP. Então vamos lá, vamos começar aplicando as condições de contorno. Vamos pegar a primeira condição, as condições de contorno na direção x, que são as que têm condições de contorno homogêneas. A direção x é aquela que tem duas condições de contorno igual a zero. Então vamos começar por ela. Trabalhar com zero é melhor que ela zero os termos, né? Então, ó, substituindo. Então, o que está escrito aqui? A temperatura na face x igual a zero. X igual a zero é essa face aqui, né? Para qualquer y, em qualquer altura y, vale zero. É isso que está falando. Então, tá aqui. T na face x igual a zero, para qualquer altura y, vale zero. E, desse lado, T em x igual a L. X igual a L é essa face da direita, né? A temperatura na direita, para qualquer altura y, também vale zero. Então, são essas duas condições. Então, substituindo essas duas condições aqui no x e x, vamos lá. C1, seno x é zero, então ficou seno de zero. Seno de zero é zero, né?
mais C2 cosseno de 0. Opa, pulei uma etapa aqui. Já tô lá na frente. O correto é fazer primeiro, relembrando, né? Que o t de xy é x de x, y de y. Então vamos lá. É um x de x, só que o x vale 0 e o y de y igual a 0. Passa dividindo, o x de 0 passa esse cara dividindo, vai ter que ser igual a 0. E o x de 0, agora sim, substituindo C1 seno 0 mais C2 cosseno de 0. Isso é igual a 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Aqui tiramos que C2 é igual a 0. Semelhante ao que já tinha acontecido lá. Bem semelhante. No exemplo passado aconteceu exatamente a mesma coisa. A outra condição de contorno, então nós vamos x em L vezes o y em qualquer y igual a 0. Daqui tiramos que o x em L igual a 0. Substituindo então o x por L vai ser C1 seno de lambda vezes L, só que o C1, vamos lá, C1 seno de lambda vezes L mais o C2, só que o C2 é 0, isso é igual a 0. Como o C1 tem que ser diferente de 0, porque como o C2 já deu 0, de novo, só revisando, o C2 já é 0. Se o C1 for 0 também, zera tudo, o x de x virou 0. Se o x de x é 0, o t de xy é 0. Solução trivial, não nos interessa. Então eu quero que o C1 seja diferente de 0. Se isso aqui é diferente de 0, eu posso passar dividindo. Daqui eu tiro que o seno de lambda L é igual a 0. E o seno de lambda L é igual a 0 quando lambda L for n vezes π, com n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então daqui tiramos que o lambda é nπ sobre L. Estou só repetindo aqui, já fizemos isso no vídeo passado, no exemplo do vídeo passado, exatamente a mesma coisa. Então, existem infinitos valores de lambda que fazem com que isso aqui ocorra, esse acoplamento aqui entre essas duas EDOs ocorra. Vamos para, então já descobrimos o valor de C2 e do lambda. Vamos para a terceira condição de contorno. Já usamos essa e essa. Agora vamos usar as duas na direção y. Vamos usar primeiro essa que é igual a 0 para facilitar a nossa vida. Vamos pegar a condição de contorno homogênea na direção y. Então, na direção y, a condição de contorno homogênea é essa daqui. Vamos lá? Substituindo, então, o x de x vezes o y de 0 é igual a 0. Daqui tiramos que o y de 0 passa esse cara dividindo, tem que dar igual a 0. O y de 0 é substituir y por 0. Então ficou C3 vezes e na 0, que é 1, C3 mais C4, certo? Então ficamos com C3 vezes o e na 0 mais o C4 vezes e na 0 igual a 0. Daqui nós tiramos que C3 igual a menos C4.
Então, não descobrimos o valor nem de C3 nem de C4, mas já temos uma relação entre eles. Então, eu posso, portanto, nós podemos escrever aqui, ó, as nossas duas soluções. X de x é um C1 seno de lambda x. C1 seno de lambda, só que lambda, seno de lambda x, só que o lambda vale nπ sobre L vezes x, mais C2, só que o C2 vale 0. Então, x de x acabou por aí mesmo. E o y de y, função y, vai ser C3, só que C3 é menos C4, então eu vou escrever menos C4 vezes E na lambda y, mais C4 E na menos lambda y. Posso rearranjar isso daqui, ó. Vai ficar C4 vai ficar menos C4 que multiplica E na lambda y menos E na menos lambda y. E na lambda y menos E na lambda menos E na lambda y menos E na menos lambda y. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o seno hiperbólico de lambda y. Lembra do seno hiperbólico? O seno hiperbólico de x é E na x menos E na menos x dividido por 2. Tá certo? Então, eu vou compor, no final das contas, como eu tenho infinitos n's, n igual a 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho infinitos lambdas, eu vou ter infinitos xn's, vou ter infinitos yn's, lembra que lambda é nπ sobre L, tem infinitos valores de lambda, nπ sobre L, infinitos n, infinitos lambda, infinitos funções y. E eu vou somar, seguindo aquele procedimento que já adotamos no vídeo passado, eu vou somar as infinitas soluções. Eu vou somar todos os tn's, são os produtos do xn pelo yn, vou somar elas, porque se isso aqui tem infinitas soluções, infinitos valores de Tn, eu somo tudo e continua sendo solução. Vamos lá então, ó, no lugar de Tn eu vou escrever Xn, onde o Xn é C1, então vamos lá, C1 eu vou deixar um espacinho aqui, de propósito, de Nπ sobre Lx, então esse aqui é o Xn, C1, seno Nπ sobre Lx, vezes o y1, o yn, ó, é menos C4 vezes 2, então vou botar aqui, ó, menos C4 vezes 2. Ficou um pouquinho apertado, eu vou apagar e fazer maior. Menos 2C4. Então, onde é que saiu o C1? Daqui. Onde é que saiu o menos 2C4? Menos 2C4. Vezes o seno hiperbólico de lambda
y, só que lambda é nπ sobre L. Então vamos lá, nπ sobre L y. E esse C1 que multiplica C4, que multiplica menos 2, constante, 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 e vamos chamar isso de Cn. Cn. Nossa próxima tarefa é descobrir quanto é que vale esse Cn, que é a última constante, né? Essa última constante é o agrupamento de duas constantes e multiplicada pelo menos 2 ainda, que também é uma constante. Faltou a única condição de contorno que nós não aplicamos ainda, é a condição de contorno de temperatura conhecida na borda superior. Então, temperatura para qualquer ponto x na altura h, para y igual a h, ou seja, aqui em cima, nessa face, temperatura no ponto a ponto em x, nessa borda, é uma fx conhecida, uma função qualquer conhecida. Foi isso que eu escrevi aqui. Certo? Só reescrevi essa condição de contorno aqui. Então agora vamos aplicar, substituir y por h aqui. Então vai ficar somatório com n de 1 até infinito dos cn's vezes o seno de nπ sobre L x, estamos aqui, vezes o seno hiperbólico de nπ sobre L y, só que o y vale h. É igual, o que sobrou lá de cá? F de x. Então, nessas alturas, no exemplo passado, já tinha aparecido aqui a expansão em série de Fourier de função ímpar. Agora, ainda não apareceu diretamente. Bom, observe que tem um Bn, o seno de função ímpar, né? Seno de nπx sobre L, seno de nπx sobre L, só que tem um seno hiperbólico de nπ. Mas não esqueçam que aqui o h não é uma variável, né? Esse h aqui, ó, é o valor de y na borda superior, é uma constante conhecida. Então, eu vou reescrever isso daqui, ó. Cn, só vou inverter a ordem desses dois aqui. Seno hiperbólico nπ sobre L, h, seno nπ sobre L, x, só troquei esses dois, igual ao f de x. E agora, eu vou tentar comparar de novo, e percebo que, para que isso seja exatamente igual a isso, basta que eu chame isso daqui de Bn. Ficou idêntico, ó. Bn. Lembra que aqui, de novo, né, aqui não tem variável x envolvida, é o h não é uma variável mais. Isso aqui é constante, 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 isso aqui é uma constante, multiplicado por essa outra constante, vai dar uma constante que nós podemos chamar de Bn. Quem que é o Bn? É o coeficiente da série de Fourier de função ímpar dessa função f de x. Então, o que é isso daqui? Vamos até circular não, realçar, né? Isso aqui é a série de Fourier de função ímpar. De novo, né? Mesma coisa. Apareceu a série de Fourier de função ímpar. Como é que eu calculo o Bn, esse coeficiente de Fourier de uma função ímpar? Só vou copiar essa fórmula de Euler, né, chamada. Então, vou escrever aqui embaixo. É 2 sobre L, integral de 0 a L da função f de x, seno
de N π x sobre L dx. Por exemplo, se o f de x é igual a 1, uma constante. Só para dar valores numéricos, tá? Aqui eu tinha deixado, em termos gerais, uma função qualquer conhecida, mas vamos imaginar que agora isso aqui vale 1, ou 100%. Então, 0, 0, 0, 100. Então, tem uma barra de gelo nessa face, uma barra de gelo nessa face, uma barra de gelo nessa face. E aqui tem água fervendo, ó, nessa face aqui, nessa borda. Água fervendo a 100 graus. Como é que a temperatura vai se distribuir dentro dessa placa retangular com dimensões L por W? É isso que nós queremos saber. Então, posso imaginar que seja 1 ou 100%, tá? 1 grau Celsius ou 100 graus Celsius. Então, só substituindo lá, ó, Bn vai ser 2 sobre L, a integral de 0 a L, do seno de Nπ sobre L, x dx. Isso aqui é 2 sobre L, L sobre Nπ, estou indo bem rápido agora. Esse L é esse aqui. Esse L sobre Nπ é o inverso da derivada do argumento, né? Vezes a derivada do seno, integral do seno, que é menos o cosseno, então tem um menos aqui na frente. Cosseno de Nπ x sobre L entre os limites 0 e L. Então vamos lá, nosso Bn. Menos 2, o L com L cancela, sobre Nπ, menos 2 sobre Nπ, vou abrir um colchetes aqui, limite superior Nπ x L sobre L, menos o cosseno, limite inferior, 0, vai dar menos 2 sobre Nπ, L com L cancela, então vai dar cosseno de Nπ menos 1. Opa. Cosseno de Nπ menos 1. Com isso podemos escrever a nossa solução final, né? Essa solução final, então, nosso t de xy é um somatório dos CNs. Quem que é o CN? Nós descobrimos o Bn. Agora, temos que olhar aqui, ó. Bn é o CN vezes o seno hiperbólico de Nπh sobre L. Nós descobrimos o Bn, então vamos escrever o seguinte, ó. CN, seno hiperbólico de Nπ sobre LH, isso aqui tudo é igual ao Bn. E o Bn, eu vou tirar esse menos daqui, tá? Vou escrever 2 sobre Nπ, 2 sobre Nπ, multiplica 1 menos o cosseno de Nπ. Tudo bem? Agora, finalmente, eu vou descobrir o valor de Cn. Só passo dividindo. Portanto, o nosso Cn é 2 sobre Nπ, 1 menos o cosseno de Nπ, dividido. Tudo isso aqui vai passar dividindo. Seno hiperbólico de Nπ sobre LH. Então, esse é o nosso Cn. Agora sim, nosso t de xy é o somatório do Cn. Então vamos lá. Vou reescrever aqui, ó.
T, portanto, T de x, y é o somatório n igual a 1 até infinito dos CNs. CN é 2 sobre nπ, 1 menos o cosseno de nπ dividido pelo seno hiperbólico de nπ sobre LH. Isso aqui tudo é só o CN. Agora tem que multiplicar pelo seno de nπ sobre Lx. Seno de nπ sobre Lx. E tem que multiplicar pelo seno hiperbólico de nπ sobre Ly. E essa é a nossa função desejada. Certo? Muito semelhante ao que vimos no exemplo passado. A única diferencinha é que vai aparecer esse... Enquanto que lá no exemplo passado aparecia direto o CN aqui, né? Não tinha esse termo aqui, basicamente não existia isso daqui. Era CN vezes o seno, já era direto a série de Fourier, agora é o CN vezes o seno hiperbólico ainda, tá? Mas um pouquinho mais de algebrismo e essa é a nossa solução. Método de separação das variáveis aplicado à equação de Laplace. Opa, um pequeno errinho aqui, ó, que é seno hiperbólico, tá? E para finalizar a nosso conteúdo, nossa ementa, nós vamos ver rapidamente o chamado princípio da superposição. É um princípio que nos ajuda a resolver problemas um pouquinho mais complexos. Então imagine a seguinte situação, ó. O que diz o princípio da superposição? Imagina aquela nossa placa de novo aqui, né? Comprindo largura L, altura H. Temperatura é 0 aqui, 0, 0, tudo 0, com exceção de uma face. Essa face que está em vermelho tem é uma função conhecida de y. Por algum motivo a gente conhece, por exemplo, tudo 100 graus, ou pode ser uma distribuição qualquer, seja a função de y. Por outro lado, uma outra situação onde é 0, 0, 0 e a face superior tem uma função que vamos chamar de g de x. Foi o que nós resolvemos agora aqui, né? Nós acabamos de resolver, foi esse problema aqui. Lembrando, esse problema, né? 0 na lateral esquerda, 0 na lateral inferior, na superfície inferior, 0 na direita e uma função de x conhecida em cima. Acabamos de resolver. Se eu somar, vamos chamar isso aqui de T1 de xy e T2 de xy. Se eu somar esse problema com esse problema, eu somo as temperaturas. A temperatura final vai ser, a temperatura de xy vai ser a soma do T1 com o T2. Veja só, olha só, nessa face da esquerda eu tenho 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 0 igual a 0. 0 mais G igual a G. F mais 0 igual a F. Então agora imagina a situação, agora imagina o problema inverso, onde eu quero descobrir o T de XY, onde eu tenho uma face numa temperatura, face superior numa temperatura e a face lateral em outra temperatura. Percebe que é diferente do que nós resolvemos agora. O que resolvemos era tudo 0, com exceção em cima, que era uma função f. Agora não. Tem duas faces que é 0, da esquerda e a inferior, e duas faces com valores diferentes, funções diferentes. O princípio da superposição diz que eu posso, ao invés de resolver esse problema aqui, resolver esses dois e somar as duas soluções. Quer ver? Vamos ilustrar isso com um exemplo. Vamos calcular esse t de xy aqui.
considerando tanto G quanto F igual a 1. Então, aqui é 1, aqui é 1 também. Por exemplo, 100%, 100% ou 100 graus Celsius, 100 graus Celsius. E eu quero saber o T de XY. Eu vou usar esse princípio da superposição. Nós já temos a resposta do T2. Esse problema 2 aqui a gente já tem 0, 0, 0, uma função conhecida em cima. 0, 0, 0, uma função conhecida em cima. É essa solução aqui. Então, só reescrevi ela aqui, ó. Um pouquinho apertado, mas é exatamente o que está aqui, tá? Só copiei. Então, o T2, que é esse cara aqui, nós já temos. O T1, que é esse problema aqui, lateral superior, inferior e lateral esquerda 0 e lateral direita uma função f de y. Comparando esse com esse problema com esse, os dois são muito parecidos, né? Só peguei esse eixo aqui e fiz isso daqui, ó. Se eu pegar isso daqui, esse problema aqui, e fizer isso daqui, eu tenho isso daqui. Só troco x com y. Troco x com y e venho para cá. Troco L por H. Então, o T1, que é esse outro problema aqui, tem exatamente o mesmo jeitão que esse daqui, só trocando x por y e o L por H. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, observem que eu copiei, aqui está tudo igual, tudo igual. Aqui, ó, no lugar do H, aqui no denominador, eu vou trocar por L, e no lugar do L, H. Seno hiperbólico de n π y, em vez de y, x, em vez de L, H. nπx no lugar de x, y, no lugar de L, H. Então, por analogia, né? Só trocar x com y, a solução é exatamente a mesma, troco L com H. Então, eu tenho T1, tenho T2. A solução desse problema aqui, é simplesmente a soma dessas duas soluções. Implementa isso no computador, está resolvido. Então, esse é o princípio da superposição. Funciona com duas, funciona com três. Imagina que fossem 4 faces com temperaturas diferentes. Uma temperatura em cima, uma embaixo, uma em cima, uma na lateral direita, uma outra temperatura embaixo, uma outra temperatura na lateral esquerda. 4 faces com temperaturas diferentes. Então, são 4 problemas. T1, T2, T3, T4. Resolvo cada um deles e, no final, somo todos eles. Então, esse é o princípio da superposição, que pode ser usado quando temos 2 ou mais condições de contorno não homogêneas. Lembrando, esse método funciona quando nós temos 3 condições homogêneas e uma não homogênea. 3 homogêneas e uma não homogênea. Então, se o meu problema total tem 4 condições não homogêneas, eu tenho que separar em 4 problemas, onde cada problema vai ter 3 homogêneas e uma não homogênea. Soma tudo, um pouquinho de trabalho, mas chega lá, solução analítica de equações diferenciais parciais. Com isso, a gente encerra o conteúdo da nossa disciplina. Vamos ver só o método para resolver equações diferenciais parciais. É só o método da separação de variáveis, que é esse método aqui. Esse método vai funcionar sempre que nós tivermos geometrias retangulares, tipo essa daqui. Uma geometria desse tipo aqui, por exemplo, bem mais difícil de se resolver, bem mais difícil. Existem outros métodos aí apropriados, por exemplo, na transferência de calor tem o método dos volumes finitos, tem outro método matemático que chama diferenças finitas, mas esses métodos não estão previstos na ementa da nossa disciplina. Apenas um método para a solução de EDP, método de separação de variáveis, funciona com geometrias retangulares.